Olá, boa tarde. O Resenha segue entrevistando os candidatos ao Senado Federal de todos os partidos e coligações que esperam as eleições no Estado, independente da representatividade das legendas do Congresso Nacional. A hora das entrevistas foi decidida em sorteio, feito na presença dos representantes de todos os partidos. Serão 26 minutos do programa Resenha e também estamos ao vivo na rádio Difusora FM 94.3. Nosso oitavo entrevistado é a candidata pelo PSTU a uma das 2 vagas do Senado, Preta Lu. Ela tem 37 anos, nasceu em São Luís e é rapper. Preta Lu, boa tarde, obrigado por estar aqui no Resenha. Boa tarde, nós do PSTU que agradecemos a oportunidade que nos está sendo tão cara para a gente nessa eleição, né? Candidata, vamos falar uma questão de Alcântara. Há um acordo, negociação, para que o CLA, em parceria o Brasil e parceria os Estados Unidos, use a base de lançamento de Alcântara. Isso se coloca com a possibilidade de, mais uma vez, de remanejamento de comunidades tradicionais no município de Alcântara. Quer dizer, o fato já ocorreu há 20, 30 anos atrás. E aí eu queria saber, caso a senhora chegue ao Senado, qual é a sua posição em relação ao remanejamento de comunidades tradicionais em Alcântara para ampliação da base nesse acordo Brasil-Estados Unidos? Nós do PSTU sempre fomos contra esse remanejamento, né? Lembro que já é uma segunda fase que está acontecendo agora e que desde a primeira fase a gente se colocou contra. A gente defende a autonomia dos povos que ali residem e a gente sabe que nessa negociação quem sai perdendo é sempre o Brasil em detrimento dos Estados Unidos, né? Que sai sempre na frente. Então, a gente não vê benefício nenhum para as populações que estão morando ali, a gente não vê benefício nenhum para o povo maranhense. Apesar disso vir revestido de todo um discurso que gera empregos, oportunidades, né, uma importância no cenário, mas a gente defende o direito das comunidades tradicionais permanecerem ali, até mesmo porque elas têm todo um jeito, uma forma de sociabilidade, né, e que ao serem remanejadas, na maioria dos casos, essas comunidades, elas vêm, em consequência dessa desestruturação, elas vêm para as periferias de São Luís, elas não têm coisas do tipo indenização para poder se alocar como devia, entendeu? E aí acaba causando um inchaço das periferias. Candidato, uma segunda questão sobre segurança. No Senado se discute, e é uma proposta que vocês têm discutido, desmilitarizar a Polícia Militar e se ter uma polícia única, quer dizer, desmilitariza a Polícia Militar, a PM, e reestrutura isso com a segurança pública junto com a civil. O que o PSTU, o que a sua candidatura pensa em relação a desmilitarizar a PM? Olha, a gente é a favor da desmilitarização, né? E eu, enquanto rapper, enquanto moradora da periferia, sinto na pele como a militarização da polícia faz mal às pessoas da periferia, principalmente. Militarização da polícia, em primeiro lugar, é um modelo que vem da ditadura militar, certo? Ou seja, é uma herança nefasta, onde o corpo militar eles não tem direito de questionar. Ele é uma hierarquia muito sólida, não tem direito de questionar a própria corporação, né? Não tem direito a fazer greve, por exemplo. E a unidade das polícias, ela deve ser acompanhada de uma forma em que a população venha participar, inclusive elegendo os delegados, tendo uma maior participação nesse formato da polícia, né? Eu, como rapper, eu venho de uma formação, né, dentro do movimento hip hop, que a gente consegue refletir o quanto essa polícia militar ela necessita ser mudada, o quanto ela precisa ser alterada, precisa ser questionada e precisa urgente de um novo formato. Candidato, ainda a questão de segurança, e você acaba de colocar do uso da força e repressão da Polícia Militar. E também no Senado se discute que uma PEC, um PSL, que se proíbe a PM de usar equipamentos tipo bala de festim, bala de borracha, para inibir ou para cessar manifestações públicas. Como é que a senhora vê essa proposta? Olha, eu sou favorável a essa proposta, até mesmo
continuo a afirmar, eu venho de uma origem, eu venho do hip hop e eu sempre a gente prima pela ação direta, ou seja, a gente acredita que a luta por nossos direitos, ela tem que ser ação direta. E a polícia que está aí, ela utiliza desses meios para poder dar um choque nessas manifestações. Ou seja, num país onde a democracia é completamente debilitada, onde a gente escolhe os governantes, mas depois não tem mais como interferir nesse governo, não tem como opinar, né? Uma democracia representativa. Muitas vezes, a alternativa que sobra para a gente é convocar a população a lutar por seus direitos de forma direta, com os recursos que sobram para a gente, entendeu? Qual é o recurso que a maioria da população que se vê atingida pelas injustiças sociais? É fechar a rua, fechar a avenida, ir para frente muitas vezes, das instituições que representam essas injustiças, entendeu? Então, esse é o recurso que sobra para a gente. Quando você vem utilizar desses recursos que são agressivos, né, que coloca até a própria vida dos manifestantes em xeque, a gente não pode ficar de acordo com isso, né? A gente tem que criar formas onde as pessoas possam ampliar a sua participação na luta, a sua participação na política e não reprimir, ainda mais em tempos tão difíceis de retiradas de direito. A população vai cada vez mais para frente e reivindicar por seus direitos, né? Candidata, uma questão sobre o trabalho, e aí a ideia de revogação da reforma trabalhista que foi aprovada pelo governo Michel Temer. Qual é a sua posição, caso a senhora chegue ao Senado, em relação à proposta de revogar a reforma trabalhista feita por esse atual governo? Olha, nós do PSTU, eu chegando ao Senado, é uma medida que a gente tem que tomar de forma imediata, que é a revogação da reforma trabalhista, né? E a gente sabe que essa reforma trabalhista, ela vem atender a uma conjuntura política de crise econômica, onde o objetivo principal dos patrões, dos ricos, dos multimilionários, dos empresários, é uma forma deles encararem a crise, né? Ou seja, tirando mais ainda da costa do trabalhador, né? A gente vê aí que tem o negociado sobre o legislado, onde eles colocam a CLT de lado e colocam patrão e empregado para negociar, sendo que é uma relação de exploração. Onde é que você vai negociar com uma relação de exploração? É lógico que o trabalhador vai sair em desvantagem, ou seja, existe uma crise estrutural, conjuntural, econômica, onde essa crise é jogada para a costa dos trabalhadores, né? E aí os trabalhadores que têm os seus direitos retirados, né? Não só a reforma trabalhista, mas todas as outras reformas, o PSTU chegando através dos seus representantes ao poder, serão revogados a favor dos trabalhadores. Candidato, muita questão relativa ao trabalho. É uma proposta no Senado de uma senadora do DEM, do Democratas, de acabar com a estabilidade do servidor público federal, estadual e municipal. Como é que a senhora encara esse tipo de proposta de projeto de lei? Olha, em primeiro lugar, um projeto desse, ele reflete a falta de compromisso do poder com a coisa pública, ou seja, o funcionalismo público, ele passa até por um processo de uma propaganda que vai denegrir a imagem do funcionalismo público. Quando, na verdade, esse funcionalismo público ele era revisto e melhorado, porque esse funcionalismo público, ele atende principalmente as camadas mais pobres, né? Então, tirar essa estabilidade desse funcionário público é uma forma até de chantagear mesmo, né? Ou seja, o funcionalismo público ele tem que ser melhorado. Melhorado. E essa via não representa nenhuma melhora efetiva. Aqui, candidato, uma questão sobre saúde. Há no Senado 36 projetos de lei em tramitação discutindo a questão do aborto. O STF também acaba de discutir esse assunto em audiência pública e tal. Qual é a sua posição sobre o aborto no Brasil? A minha posição é a seguinte. Primeiro, a gente tem que ver a realidade, né? Estima-se que no Brasil, por ano, se faça 1 milhão de abortos, né? Outra questão que tem que se levar em consideração
é que o aborto é a 4ª causa de morte de mulheres no Brasil, né? Ou seja, a gente tem que tomar atitude de debater esse assunto, que é muito sério, né? Mas numa perspectiva de saúde pública. A questão moral que envolve esse tema e os defensores que se colocam contra a prática do aborto, eles sempre se revestem de uma questão moral. Porém, essa questão moral, ela não vai impedir que as mulheres, por diversos fatores, recorram a fazer o aborto, né? Ou então, a gente tem que encarar o problema de frente e dar uma olhada em alguns exemplos que são importantes. Nos países onde o aborto foi descriminalizado e legalizado, a quantidade de abortos realizados diminuiu. Ou seja, existe todo um discurso, né, baseado no senso comum, que vão sair abortando. Não é assim. Quando a gente fala de aborto, a gente fala de um cenário muito mais complexo, certo? Onde a mulher que recorre a essa medida, ela passa por várias outras situações. Ela vai conversar com o psicólogo, no caso, se for feito pela saúde, pelo SUS. Ela passa por uma série de instâncias até efetivamente fazer o aborto, né? Então, nós somos eu sou a favor da descriminalização e a legalização do aborto, e aí isso puxa outros debates. Como é que está a saúde pública no Brasil, né? As pessoas que se colocam contra, aí tem todo um debate de quem é a favor, de quem é contra. Ao legalizar o aborto, requer todo um investimento, né, para que se amplie esse lado. E investimento é justamente o que os governos aí não querem fazer, muito pelo contrário, eles estão querendo retirar, né? Então é pela vida das mulheres. E quando a gente fala pela vida das mulheres, as mulheres que serão atendidas são as mulheres de periferia, as mulheres negras. Porque as mulheres de classe média para lá, elas fazem o aborto, elas conhecem clínica, elas têm esse recurso. Quando a gente fala de aborto, é para as mulheres pobres, as mulheres negras. Perfeito. Candidata, o programa Resenha faz um rápido intervalo e voltamos já para o segundo bloco da entrevista com a Preta Lu, candidata ao Senado pelo PSTU. Já já. Estamos de volta ao vivo com o programa Resenha e também na Rádio Difusora FM 94.3. Aqui no estúdio, eu converso hoje com a candidata ao Senado pelo PSTU, a Preta Lu. Candidata, agora, por ordem de sorteio, feita agora há pouco, vamos assistir a primeira pergunta da Rejane dos Santos. Eu gostaria de saber o que ele vai fazer em relação à nossa segurança. Então, uma questão de segurança, candidata. O que o PSTU, sua candidatura, pensa a respeito de segurança pública? Olha, a respeito da segurança pública, a gente sabe assim que o que mais o pessoal tem medo hoje em dia de assalto, né? A gente tem que ver a segurança pública e ver quais foram os fatores que aumentaram essa insegurança, esse sentimento de insegurança que essas pessoas têm, certo? Primeiro, como anteriormente foi falado, né, a desmilitarização da polícia, né? A polícia, ela tem que ser atuante, mas ela tem que ser projetada com um outro formato, né? A unificação das polícias e que seja e que ela esteja presente, mas em um outro formato, uma polícia mais cidadã, uma polícia mais que tenha que seja questionadora, uma polícia que inclusive trabalhe a partir de um formato de uma inteligência, que se aplique na inteligência. Outras coisas, investir nos fatores que elevaram essa violência, né? A gente sabe assim que a gente tem um nível de desemprego altíssimo, escolas que não conseguem atrair a juventude para dentro dela,
uma educação que não oferece grandes perspectivas para essa juventude. Eu que trabalhei minha vida toda com juventude e sou do hip hop, muitas vezes a gente pensa assim que o hip hop é até uma forma de educar e mostrar, né? Uma educação por fora da educação formal. Né? Ou seja, mais interessante do que aumentar policiamento, que é o que todo mundo brada por aí, é interessante você focar nos fatores que elevaram os níveis de insegurança e que levaram as pessoas à marginalidade, o aumento de assaltos. A gente vive numa sociedade onde você estimula o consumo. Você tem que consumir, você tem que ter para você ser. Mas, em compensação, você não oferece uma sociedade, você não oferece emprego, você não oferece políticas que vá efetivamente atrair essa juventude que, na maioria, que se envolve com criminalidade. Candidata, a segunda questão feita pelo universitário Afrani Weber. Atualmente a gente está numa situação difícil em relação ao desemprego, principalmente assim aos jovens da nossa cidade. Eu queria saber qual é a proposta deles para tentar sanar esse problema ou pelo menos diminuir a questão do desemprego para nós nessa faixa de 18 anos, assim, jovens. Então, candidata, emprego e juventude, aí a relação que o Afrani fez. Está um pouco ligado à minha resposta anterior, né? Que a juventude que sai do ensino médio, ela não tem nenhuma perspectiva de emprego, né? E não existe nenhuma política pelos governos anteriores que tenham sido feitas para poder alocar esse jovem no mercado de trabalho. Uma das alternativas que o PSTU aponta é a criação de obras públicas, onde vai colocar essa juventude para trabalhar. Eu moro no João Paulo, numa rua que a maioria das pessoas sabem, né? É uma rua que a gente não sabe porque não é realizado obras naquela rua ali. Ao mesmo tempo que a gente vê uma juventude que poderia estar trabalhando nessas obras, né? Que poderiam estar se ocupando. Outra alternativa, a gente vive num governo que não abre concurso público, né? Muitos jovens não conseguem acessar porque é um governo que não abre concurso público e que a alternativa, inclusive, de emprego é um emprego terceirizado, que, como a gente vê por aí, um emprego desqualificado, ou seja, a gente vive numa sociedade em que ela precisa ser questionada, que é uma sociedade onde o mercado está no centro das atenções, ou qualquer coisa que gere muito lucro, inclusive a diminuição do mercado de pessoas no mercado de trabalho, é muito mais interessante para eles atenderem essa demanda de diminuição do que uma demanda de vai empregar essas pessoas. Então, como a gente avalia essas coisas, tudo de uma forma muito sistemática, entendeu? Então, assim, você qualifica a educação, você qualifica o mercado de trabalho. Primeiro, se revogar essas leis que retiraram os direitos dos trabalhadores, você vai ampliar muito mais o acesso ao emprego e a permanência desses empregos também. Candidata, vamos agora à terceira e última pergunta do Oscar Souza. Eu queria saber dos candidatos a opinião deles, né, se são contra ou a favor da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, que é um tema muito comentado hoje, né, nacionalmente, e é interessante saber que a população fique ciente da opinião dos candidatos. Então, candidata, redução da maioridade penal. É isso aí. Sobre a redução da maioridade penal, existe todo um discurso onde coloca a criminalização da juventude. A gente fez uma campanha nos últimos anos que era justamente contra a criminalização da juventude, né? Existe todo um processo, uma lavagem ideológica onde criminaliza esse jovem. Como eu falei anteriormente, tem que ser feito políticas para que você consiga atrair esse jovem para dentro da escola, atrair esse jovem para o esporte, atrair esse jovem para o lazer. Então, dessa forma, nós somos radicalmente contra a redução da maioridade penal, né? Eu acho que se é para criminalizar,
tem que criminalizar são os governantes que roubaram, os políticos que passaram aí. É para essa categoria de pessoas que a gente tem que olhar e criminalizar, porque a criminalidade aumenta como um resultado de um processo, tanto histórico como social, né, de exclusão, modelo de sociedade que exclui, e aquele que é excluído acaba sendo penalizado, acaba sendo criminalizado, como a gente vê aí periferias. Eu, pelo menos, moro. Onde eu moro, tem 2 escolas particulares, que eu prefiro não citar o nome, mas tem 2 escolas particulares, onde cada uma delas tem quadras de altíssimo nível, piscina aquecida, e onde eu moro, a juventude de onde eu moro não tem acesso. Ou seja, é uma juventude que tem a autoestima baixa. Ou seja, qualquer acesso à criminalidade vai chamar muito mais atenção, né? Apesar da gente ver ações isoladas, ações plausíveis, né, que mostram alternativa para essa juventude, mas essa juventude ela não pode ser penalizada por um processo histórico e social de exclusão. Quem tem que ser criminalizado são os grandes ladrões que levam a maior parte do bolo que a gente produz na sociedade, né? Candidato, uma questão agora sobre economia e tributos. Qual é a sua posição sobre taxação de grandes fortunas no país e, nesse caso, a partir de um patrimônio de R$2,5 milhões de reais? O que a senhora pensa a respeito desse tema? A gente é favorável, né, à taxação de grandes fortunas. Porém, a gente não fica só nesse debate. A gente sempre aponta que a maior sangria que o Brasil sofre é quase metade do seu orçamento indo para o pagamento da dívida pública, ou seja, 6 famílias riquíssimas, milionárias, trilionárias, levam todo mês 40% de todo o imposto que o Brasil produz. Isso significa a redução, né, dos gastos sociais. E a gente não pode deixar de falar da emenda 95, né, que foi aprovada, que reduziu o teto de gasto ao congelamento, ficou congelado por 20 anos. Isso mostra que essa elite brasileira que governa o Brasil aí, ela não está comprometida com a questão social, ela está comprometida com a questão fiscal, né? Ela é uma responsabilidade fiscal. Em nome da responsabilidade fiscal, se tira posto de saúde, se tira escola, se reduz salário dos professores, né? Aponta-se como se o funcionalismo público fosse o causador de problemas, né? Quando, na verdade, eu travei uma luta há pouco tempo pelo posto de saúde que foi retirado do João Paulo. Ele simplesmente foi fechado e os funcionários daquele posto de saúde foram tirados, entendeu? Nesse posto de saúde, por exemplo, poderia ter um atendimento um atendimento para que as mulheres daquele bairro do João Paulo e adjacência fizessem um planejamento familiar, entendeu? Tivesse médicos a serviço dela, entendeu? Ou seja, esse posto foi tirado como consequência desse teto de gastos que foi congelado por 20 anos, né? Ou seja, se o Brasil tiver algum tipo de crescimento econômico, mesmo assim, nos próximos 20 anos vai ficar proibido de investir na saúde e na educação. Candidata, nesse momento a senhora tem agora 2 minutos para fazer as suas considerações finais. Certo, eu faço parte do partido, do PSTU, mas eu acredito que a solução para os problemas, a solução real é a classe trabalhadora, os pobres, os desempregados, as mulheres, LGBTs, procurarem suas formas de se organizarem para buscarem suas alternativas. Porque a gente vive numa democracia que há décadas vem passando mais de 100 anos aí, continua a mesma coisa, o povo sabe que eleição não vai mudar a vida deles, porque até hoje não mudou, então a gente tem que procurar se organizar. O PSTU está com uma proposta radical, proporcional aos problemas da sociedade brasileira. A gente está chamando o povo a fazer uma rebelião popular a partir de suas organizações, para a gente não aceitar esse estado de coisas, porque vai continuar do mesmo jeito tudo que está aí.
candidata à presidência, né, a Vera Lúcia, pernambucana, que é costureira como eu, nordestina, e o Preto Hertz, seu vice, que é meu companheiro, inclusive canta rap comigo, e tem essas mesmas concepções. Aqui também a gente tem o Ramon Zapata, que seria interessante. Não vou pedir voto só para mim, a gente se coloca como um coletivo. A gente não é, eu não sou um indivíduo que vai chegar lá e vai fazer a mudança. Isso aí o povo já está cansado de saber que não vai acontecer. Então eu me coloco como um partido, como PSTU, e que a gente chame uma rebelião e que a gente implante o socialismo para socializar as grandes riquezas, as grandes fábricas, o latifúndio, e para que a gente não fique só com a sobra. O tempo todo com a sobra do que eles deixam para a gente, sendo que a gente que constrói toda essa riqueza que está aí. Só tem 15 segundos ainda. 15 segundos ainda. Quer usar? Não, eu queria agradecer, né, o espaço, né, e que a gente, que como a gente está sendo praticamente boicotado por essa falsa democracia que tem aí, que tolhe o acesso aos meios de comunicação, e que você veja os nossos vídeos no YouTube, porque lá está o nosso projeto de governo. Obrigado, candidata. O Resenha nas Eleições termina agora. Agradeço a Preta Lu, candidata ao Senado pelo PSTU. Amanhã recebo Alexandre Almeida, candidato do PSTB ao Senado. Até lá, uma boa tarde a todos. Tchau, até amanhã.